Não ficou gravado o comentário inicial lá, tá? Ah, bom, muito bom, professor. Muito bom. Teve sorte. Bah, tá louco. Pessoal, boa noite. Então, eu estou colocando aqui no chat aqui o link do formulário para a presença de vocês. Eu acessei o SIGA agora há pouco e coloquei os prazos maiores lá em todos os trabalhos. Eu, né, não sei quem entregou o quê. Eu sei, eu tenho anotado, mas às vezes eu tenho camperiado alguns trabalhos nos e-mails. Hoje eu fiz uma limpa dos meus e-mails ali para ver e já anexei para lá os trabalhos daqueles que tinham mandado por e-mail. Tentem mandar pelo Signal, é a melhor forma, né, de comunicação. Mas, né, no caso, se precisar, mandem pelo WhatsApp ou só me avisem, né, para depois não poder se perder pelo caminho aí. Mas a gente tem conversa aí. Então, assim, ó, eu fiquei de trabalhar com vocês uma parte mais de análise de dados, né, e estava selecionando eles. Eu estava digitando, mas eu acho que estou perdendo muito tempo. Eu vou pegar e escanear esse livro aqui que eu tenho e vou passar para vocês hoje ou amanhã de manhã no máximo. Posto no Siga e posto aí no WhatsApp de vocês, né? Para que vocês façam essa leitura e eu, na aula que vem, eu vou fazer um comentário dessa análise de dados, resolvendo um problema, para a gente ir comparando, que é o teste T, né? Que é um teste de comparação de médias, né? Para que serve isso aí, né? Analiticamente, estatisticamente, vamos dizer assim, se compara algumas metodologias aplicadas. Por exemplo, eu uso um método numa turma e eu uso um método de ensino numa turma e uso um método de ensino noutra turma. E aplico, né, uma avaliação em ambas e faço a comparação desses métodos para saber se esses métodos estatisticamente, isso, existe vários métodos estatísticos, né? Um deles é o teste T, né? E compara se esses métodos estatisticamente eles são iguais ou são diferentes, né? Por mais que as médias às vezes aplicada numa turma e em outras sejam médias diferentes, mas existe um percentual de diferença que ela é estatisticamente considerada igual ou não, né? Depende desses cálculos. Isso serve também muito na área da medicina, né? Em comparação com testes, por exemplo, pego um grupo lá e aplico uma metodologia de vacinação, está na moda a vacinação, o Rodinei falou em vacinação, hein? Né? Aplico alguma vacina num grupo de tantas pessoas e aplico uma outra vacina em outro grupo de pessoas, uma outra metodologia ou outra sorologia ou alguns produtos um pouco diferentes da vacina, né? Como testes, né? Então descobrindo o que é melhor, tem melhor eficácia, eles fazem comparação de um ou de outro, se elas são comparáveis estatisticamente iguais ou não. Então, tu pode fazer em tratamentos, exatamente, e também em produção, por exemplo, quando se desenvolve algumas sementes e se trabalha com um tipo de semente num lugar e com outro. Então, faz um tratamento nessas sementes. Aí tem vários tipos de comparação, o quanto ela cresceu, né, que é uma das formas de saber se a planta se desenvolveu,
ou se o nutriente de uma ficou mais mais nutritiva que outras, né? Então, tem várias formas de estudo estatisticamente. Então, um deles é interessante, é essa análise de dados, exatamente com comparação de médias, né? Vocês já sabem fazer média, desvio padrão, né? Variância, que são esses termos que são usados para esses testes. Então, e isso é interessante, porque quando vocês forem trabalhar com comparação de algumas metodologias, vocês podem comprovar isso estatisticamente usando, né, citando o teste, né, teste T, né, como teste, né, que tu está se baseando nele. Então, tu tem uma questão científica, né, por mais que matematicamente, às vezes, alguns matemáticos não consideram essas questões estatísticas, né, mas tu tem como se embasar em algumas coisas nesse sentido. Então, o que como eu estava digitando, e eu acho que é melhor eu fazer o escaneamento disso aqui, né, para que vocês façam a leitura, e depois na próxima aula a gente comenta esse capítulo aqui. São exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 páginas pequenas, né, que se fosse de leitura bem tranquila, bem entendível, né, para que na próxima aula a gente faça esse comentário fazendo exatamente o uso da tabela T e como usar essa tabela T e como fazer essa aplicação dessa análise de dados, né? No caso, a ideia de inferência mesmo, né? Não descritiva, né? No caso, descritiva é o que vocês já fizeram, né? Descritiva é aquilo que está ali, matematicamente, é a média, a diferença de média, isso não muda, né? Mas a inferência, sim, que é aquilo que tu prevê ou que tu entende como verdadeiro ou falso, conforme algumas teorias. É porque a descritiva está ali, né? Tu calculou, como vocês estão fazendo no trabalho de vocês, né? Pegaram lá 10 e fizeram a medida e desses 10 fizeram a média. Isso não tem o que, não muda ali. A média desses 10, a altura é tanto. Então não tem o que mudar nisso aqui. Mas sim, tu pode, né, fazer comparação com outras coisas se tu tivesse fazendo um acompanhamento. Isso é muito usado também na questão da educação física. Eles usam, isso falando em trabalhos finais de cursos de educação física, eles dão treinamento para idosos, por exemplo, fazem um acompanhamento físico lá, de movimento, um movimento lá, e o quanto, e outros pegam 10 velhinhos, idosos da melhor idade, vamos dizer assim, e fazem o treinamento deles, e outros 10 eles acompanham sem o treinamento. E fazem medidas, né, de curvatura do braço, né, ou, né, medida, né, de crescimento ou de resistência. Tem várias formas, né, quanto que ele consegue se abaixar, e depois com o treinamento, a questão do ângulo dele, né? Então, fazem todos uma comparação disso e o quanto melhora, né? Então, eles fazem várias metodologias, né? Às vezes eles fazem um treinamento em 10 de uma forma, treinamento em 10 de outro, e fazem a comparação desses dois treinamentos com aqueles, exatamente com 10 que não fazem esse treinamento. Fazer comparação daquele que é um pouco mais sedentário, ou que não faz nada, e aqueles que usaram um método, e aqueles que usaram o método 1, o método 2, vamos dizer assim, para comparação. Estatisticamente, ele é muito usado nessa questão da educação física também. Então, é a matemática dando suporte aí para comparações, no caso, no sentido. Então, na próxima aula a gente vai ver isso. Eu vou escanear isso aqui e mando para vocês logo. Hoje eu acho já vou.
O meu scanner aqui, como usa flash, eu tenho que mudar a data da minha máquina aqui, porque o flash ele é liberado até o dia 10 de janeiro. Quem está com problema na HP ali, que aparece um símbolo do Face ali, para escanear, mude a data para o dia 10 de janeiro, ele volta a funcionar o scanner. Eu descobri isso hoje. Então, certo? Dúvidas nos trabalhos de vocês? O que né? Eu vou fazer uma fala que alguns me perguntaram, tá? É assim, o trabalho que eu pedi é com capa. O que é uma capa? Deixa eu... Capa de trabalho. Peguei uma aqui na internet mesmo, qualquer uma aqui. Sei lá. Estão enxergando aí? Sim, estamos enxergando. Basicamente, uma capa, nome da instituição, nome do aluno, a disciplina, né, subtítulo do trabalho, o local e o ano. Basicamente isso, uma capa. Né? Nome aqui, Instituto Federal Farroupilha, tem o nome, blá, blá, blá. É isso aí que tem que ter numa capa. Certo? A introdução do trabalho é aquilo que vocês pretendem fazer. É uma descrição daquilo que vocês pretendem fazer. Né? Olha, eu vou fazer uma pesquisa sobre a altura e o tamanho da orelha, o tamanho do pé da pessoa, né, de um grupo de amigos, né, de São Borja e tal, visando cálculo da média, mediana, toda aquela explicação daquilo e o que eu espero com isso. Né? A questão do tamanho do pé e a altura, ela é uma coisa que se fala muito, que o tamanho do pé ele tem alguma coisa a ver com a altura da pessoa, até para ela poder se equilibrar. É verdade isso? Existe uma correlação disso? E aí vocês vão ter lá o teste de correlação. Vocês podem provar isso matematicamente usando o teste de correlação. A mesma questão da idade da pessoa. E a idade e o tamanho da orelha é uma coisa que se nota isso. Fala. Que é uma das coisas que nunca param de crescer, né? A orelha, né? Então, se é verdade isso, vocês podem comprovar, né? Se é verdade ou não, vocês podem dizer. Então, eu quero comprovar com essa pesquisa se realmente, né, isso é verdadeiro, coisa e tal. No desenvolvimento desse trabalho, já falei da introdução, né? No desenvolvimento do trabalho, vocês vão estar lá com a pesquisa de vocês, os dados de vocês tabelados, quantos foram pesquisados, qual é a altura de cada um, qual é o tamanho do pé, né? E vai falando, vai fazendo a média, mediana, moda, gráficos, né? Tabelas, cálculo do desvio padrão de variância. Tudo que vocês forem calculando, vão colocando lá, organizando, né? E trabalhando com a questão da correlação, da equação de correlação, né? Se ela tem um comportamento crescente, né? À medida que a altura deve ser uma correlação positiva, eu tenho uma intuição nesse sentido. À medida que eu vai aumentando a altura o tamanho do pé, ou assim, à medida que vai aumentando a idade, vai aumentando o tamanho da orelha, não sei. Eu acredito que seja uma correlação positiva, e uma equação vai gerar uma equação
com coeficiente angular ou a taxa de variação positiva também, né, por essas intuições ou aquilo que se fala. Isso pode estar lá na introdução, né? Dizendo que existe uma fala, quero comprovar. E na conclusão, fechando, depois do desenvolvimento que vocês calcularam tudo, né? A conclusão do trabalho é aquilo que vocês concluíram. A conclusão faz sentido, né? Mas vocês podem escrever matematicamente, devido o coeficiente de correlação ser zero, sei lá, tem uma alta correlação, ou não tem correlação, não existe correlação. Conclui-se que não existe, ou conclui-se que existe uma correlação, ou a correlação é fraca, ou é forte, né, em relação a isso, né, e que a média dessas pessoas que... Tem que pensar que isso é uma amostra, tá? Vocês não vão fazer uma medição de toda a população mundial, e nem de toda a população de São Borja, ou de toda a população do bairro onde vocês moram, mas se for de toda a família de vocês, pode ser uma população toda da família de vocês. No caso, assim, professor, então a conclusão seria aquilo que a gente colocou lá na introdução. Por exemplo, assim, ó, vamos supor que a gente coloque na introdução. É verdade que, de acordo com a altura da pessoa, a orelha também aumenta, né? A orelha é maior em relação a uma pessoa de altura baixa, sabe? Aí depois no desenvolvimento você vai colocar, e aí na conclusão você vai dizer, concluindo, as pessoas, a orelha não tem relação com a altura das pessoas, coisas do tipo assim, por exemplo. Exatamente, é isso que quando tu colocou lá no início, que tu esperava fazer o que tu esperava fazer, tu vai lá, depois tu vai provar se aquilo é verdadeiro ou não, né? Essa é a questão. Deixa eu ver qual é o trabalho aqui, deixa eu... O tamanho e a idade, né? Isso, a idade, altura e tamanho da orelha, uma coisa assim. A idade e o tamanho da orelha é o primeiro, né? Mas não quer dizer que tu não possa inventar um outro também. Isso é uma sugestão, né? A altura e o tamanho do pé. Podem pegar outras duas variáveis que vocês gostariam de fazer. Né? Poderia ser a idade e o tamanho da orelha, não, a altura e o tamanho da orelha, de repente, também. Mas o que eu escuto sempre é que a orelha é uma das partes do corpo que sempre nunca para de crescer, né? Então, consequentemente, mas pode fazer uma relação com a altura também. Pode ser feito, isso é indiferente, fica a critério de vocês. É isso? Pode ser, professor. No trabalho, é que alguns me perguntaram e depois eu me lembrei que eu falei, mas às vezes não fica bem claro, né, o que realmente a gente... Não, eu achei o trabalho simples, o desenvolvimento dele que complica um pouquinho, porque tem todas essas informações que você precisa colocar no desenvolvimento ali, né? Não, mas é isso, é tranquilo, é bom que vocês já se organizem para trabalhar, para escrever um trabalho um pouco, para quem lê, assim, ó, eu vou ler e vou entender o que vocês fizeram, entende? Para não... Porque às vezes vocês vão jogar só os cálculos, por exemplo, joga um cálculo ali numa folha e aí quem vai ler, se não for eu, outra pessoa não vai entender o que vocês fizeram, entendeu? Quem queria falar aí? A Janaína? Oi, sim. Professor, ali, ó, no caso, a gente vai encontrar a equação, né, que representa a correlação, e daí, para estimular a altura de uma pessoa, tamanho do pé, médio do pé, eu vou usar aquela equação lá
Y igual o resultado e no X colocar o tamanho, né? Se tu quiser saber, por exemplo, pode, pela altura da pessoa, né, tu pode prever, por essa tua pesquisa aí, o tamanho do pé que ela tem, entende? Sim, porque no caso, na pesquisa que eu fiz ali, ó, umas 2 ou 3 pessoas quase a mesma altura e o tamanho do pé, tipo, pé 41, sabe? A altura entre 1,70 e 1,72 dessas pessoas. Só que daí eu não sei se eu tenho que apresentar algum cálculo aqui, se seria esse cálculo para eu fazer, para apresentar na D. Tu vai fazer, por exemplo, vai fazer o cálculo da correlação, acha o R, depois tu vai achar a equação, e depois tu vai estimular, vai fazer assim, ó, se ele tiver 1,72 m, qual é o tamanho do pé? Porque nem sempre a equação vai ser bem representada, né? Exatamente para aquela pessoa. Só se tiver um dado muito alinhado, assim, tu vai ter uma equação perfeita, né? Se Tá. for uma equação matemática, vamos dizer assim, vamos dizer, velocidade e tempo, ou velocidade, tu vai ter uma equação reta ali, então tu vai ter tanto de deslocamento certinho. Por quê? Porque isso é uma matemática exata. Né? Na questão estatística, não, tu pegou vários pontos, né? Vários dados e escreveu uma equação. Né? Se vocês olharem, quanto melhor a correlação, lembra daqueles pontinhos lá do... Deixa eu mostrar aqui vou pegar um dado aqui de um gráfico de correlação. Ó, vou pegar aqui, ó. No caso, a minha ficou ali entre 0,73. Vou apresentar aqui só um pouquinho já. A 0,73 é uma correlação boa até. Ó, tu pensa assim, ó, tá olhando aí? Sim. Ó, aqui tem um monte de pontos, é o mesmo caso que tu pegou. Pega a altura e o tamanho do pé. Vamos dizer que são vários pontos, e tu olha que aqui só tem um ponto que está acima da reta, ou dois, aqui nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, tem um ponto que está em cima da reta, ó, e esse aqui. Os outros estão fora. A correlação desse aqui não é muito boa. Mas tu pegar essa correlação aqui, ó, negativa é boa, essa correlação é boa, aqui já não é uma correlação boa, ó. O R provavelmente o R dessa correlação aqui é um R fraco, tendendo mais para o lado do 0 do que para o lado do 1, entendeu? Olha a correlação perfeita que tem aqui, ó. Aqui, ó, nesse aqui, ó. Ou nesse aqui, ó. Então, essa é a questão estatística que tu tem. Por exemplo, tu tem um comportamento, né, de uma população que tu pode prever nela. Quanto melhor a correlação, né, melhora os teus dados. Então, tu pode tentar escrever numa forma linear isso. Que é mais ou menos como eles fazem a questão da numeração dos calçados. Né? Faz uma pesquisa, como é que eles sabem que... Né? Claro que aí ele fala a questão 38, 39, vai aumentando o valor, né, mas pode ser feito essa questão de medir, é uma medida estatística, né? Vale? Dúvida? Os gráficos que o senhor quer pode ser de edição, gráfico da repetição, ou algum de coluna, aqueles outros? Olha, vocês podem apresentar vários tipos de gráfico nesse trabalho. Esse de correlação, aí vocês podem até apresentar esse de correlação, inclusive, né, para os dados, né, inclusive da equação. Pode ser feito. Mas tem gráfico das médias lá também. Vocês podem usar gráfico de colunas, né, da altura das pessoas. Vocês podem, aí fica a critério de vocês. O que fica melhor para vocês representar cada uma desses dados que vocês estão pesquisando. Então, quando eu for ler o trabalho de vocês, né, e
o que fica interessante, se alguém pegar, ó, o trabalho do Guilherme foi o seguinte, eles pegaram e analisaram a altura de uma pessoa e o tamanho do pé. Eles iam usar média, moda, mediana, desvio padrão, variância, iam fazer a correlação, né, usar o coeficiente de Poisson, né, para ver se existe uma correlação disso. E ele fez uma pesquisa, consultou tantas pessoas e viu, né, comprovou que existe uma correlação X, 0,73, como falou, não sei se foi a Fernanda que falou, agora não me lembro, ou a Janaína, agora. Não entendi, sim. Tá, tranquilo. E aí tá, daí ele vai ler e vai entender o que foi feito. Por isso que eu pedi um pouquinho mais detalhado, para que não fique só aquele monte de tabela e cálculo ali, que quando tu vai olhar assim, o que foi feito, que ele não sabe o que foi feito. É só para ter um pouquinho mais de detalhe, até porque até vocês já se acostumando um pouco a um pouco de trabalho um pouco mais científico, né? Se quiser apresentar na MEPT do ano que vem, né, vocês podem até fazer a apresentação desses trabalhos, né? Eles já estão um pouco mais na forma acadêmica, né? Um pouco melhor nesse sentido. Feito? Por mim, ok, professor. Obrigado. Professor, Vale? queria aprender a filha, né? No trabalho. Tu falou, né, da questão da apresentação, né, Renata? Acho que não, né, professor? Como? Acho que é. Não, enviar sim, tranquilo. Sim, enviar sim. Isso é tranquilo, mas eu acho que, não sei se nós vamos ter muito tempo, eu tenho mais outra parte, assim, de repente só envia, né? Ele é muito extenso, né? Ele é muito extenso. De repente eu pego uma aula, um dos trabalhos, para comentar e mostrar como que foi feito, e eu falo sobre o trabalho e coisa, e eu apresento. Isso! Tá bem, professor. Tá? Mas a princípio fiquem na apresentação. Procurem caprichar em um bom trabalho aí. A nós. Mas eu tenho essa análise de dados também, ela é legal de trabalhar com a comparação de médias. Eu sei que vocês provavelmente vão usar mais adiante aí para comparar alguma coisa assim. Então eu acho interessante e vou trabalhar com vocês também. Certo? Hoje é isso. Se tiver alguma dúvida, vão escrevendo e vão finalizando esses trabalhos de vocês. Não, Thaís. Se quiser, para mim, é tranquilo. Eu posso liberar. Eu pensei em eu apresentar a Thaís, de repente, se quiser apresentar o trabalho, eu acho que nós vamos ter um tempo, uma aula para apresentação, sim, ou para mostrar o trabalho que foi desenvolvido. De repente, eu escolho um, ou se alguém quiser apresentar junto, fique à vontade, nós temos aí, mas provavelmente nós vamos ter uma aula aí para isso. Certo? É, professor. Certo, professor. Certo, professor. Boa noite. Boa noite, então. Tudo de bom? Ei, Eu mando essa gravação para vocês assim que o Meet me enviar para mim. Tá bem, professor? Colorado.